O dia da Bíblia, né? O segundo domingo de dezembro, e por conta desse dia tão importante nas nossas vidas, o tema dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja é a eficácia da palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos, ore junto comigo em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida e clamamos a Ti que o Teu Santo Espírito esteja sobre nossas vidas, nos orientando, nos direcionando, que o Teu Santo Espírito esteja agindo, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, a Tua noiva, Senhor, aqui presente. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que possuímos de ter a Tua palavra em nossas mãos, de poder ouvir a Tua palavra, pregar a Tua palavra e vivê-la de uma forma prática. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para que a Tua igreja seja, ó Deus, edificada através da Sua bendita e gloriosa palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A eficácia da palavra. Bom, irmãos, falar sobre a palavra de Deus, ela, nesse dia, né, que nós estamos vivendo, isso é muito importante, falarmos sobre a eficácia da palavra. Porque a palavra de Deus, ao longo de toda a sua vida, de toda a trajetória, ela sofreu muitos ataques. Sofreu muitos ataques, e ainda hoje, a palavra de Deus sofre muitos ataques. A palavra de Deus sofreu atos de violência quando ela foi retirada, da mão do homem e foi lançado em uma fogueira. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que em determinado momento histórico, a palavra foi queimada de uma forma violenta. Essa palavra também sofre a violência da interpretação bíblica, teológica, errada, com fins próprios. Então, a violência contra a palavra não é apenas quando eu impeço o homem de tê-la para ler, para aprender dela, mas também quando líderes, pastores, homens, eles pegam essa palavra e interpretam ela teologicamente de uma forma que venha beneficiá-lo e não beneficiar o reino de Deus. Então, a palavra de Deus sofre hoje porque nós vemos diversas vezes, nós escutamos isso, homens, até mesmo pessoas que se chamam de pastores, que carregam o título de pastores, falando que a palavra de Deus precisa ser reformulada. Há 20 dias, mais ou menos, eu estava fazendo a pesquisa na internet e encontrei um pastor de uma igreja batista que me surpreendeu muito, porque a igreja batista tem um zelo muito grande pela palavra de Deus, mas esse pastor de uma igreja batista de São Paulo falou, através das redes sociais, expressando ali, que a palavra precisava ser reformulada para acolher pessoas. Acolher pessoas que se sentem feridos pela agressividade do texto bíblico. Então, olha só que ponto que nós chegamos na sociedade. Que violência contra a palavra de Deus. Porque não é mais o homem que tem que se moldar à palavra. Agora, é a palavra que tem que ser moldada ao homem. Então, esse pastor defende a retirada de textos bíblicos que questionam o pecado do homem. Isso é uma afronta contra a palavra de Deus. Isso é uma violência contra a palavra de Deus. E nós temos visto isso acontecer. Nós temos visto isso acontecer no mundo e atualmente no nosso país, onde as pessoas defendem que alguns textos bíblicos sejam retirados da palavra de Deus para acolher alguns grupos de pessoas. Você imagine se nós tentássemos fazer isso? Tem muita gente que ama e pratica a mentira. Esse versículo bíblico que diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, isso é muito pesado.
Vamos retirar esse texto das Escrituras. Você imagine se nós pegássemos o texto que diz sobre a fornicação. Não, a prática sexual fora do casamento já é um costume vivido na sociedade. Por que esse texto fala sobre isso, a fornicação, e oprime as pessoas? Vamos retirar esse texto também da Bíblia. Você imagine o que seria da palavra de Deus se nós tivéssemos que tirar dela, né, os pecados que nós encontramos na sociedade. Mas é assim o que é defendido na sociedade hoje. O homem não precisa mais se moldar à palavra, abaixar a sua cabeça para a palavra de Deus e viver conforme a palavra. Não, o desejo é que a palavra seja reformulada para servir o homem nos seus interesses. Então nós não podemos cometer esse grande erro, alterar a verdade bíblica para satisfazer o desejo do homem. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada na sua essência, no texto bíblico, na sua essência, na verdade. Ela deve ser acolhida pela igreja e também vivida. Quando nós conseguimos colocar esses 3 pilares dentro da igreja, na nossa vida, isso vai trazer muitos benefícios. Então, no lugar de alterar a palavra para satisfazer o desejo humano, eu devo pregá-la, a palavra. E eu carrego um lema comigo, desde que Deus me chamou e me colocou em cima de um púlpito. Eu prego a palavra, doa a quem doer. Lembrando que o primeiro chicote vem nas minhas costas. Então, pregar a palavra. Mas não é apenas pregar a palavra, mas acolher a palavra. De nada adianta se os pastores estiverem ministrando a palavra e você desprezar os ensinamentos desse livro sagrado. Então é necessário você acolher o conteúdo que aqui está escrito. É necessário você viver a palavra, para que você possa ser abençoado. Então a igreja é reconhecida pelo compromisso que ela tem com a palavra. Hoje, existem muitos questionamentos, né? As pessoas chegam e fazem diversos questionamentos para a gente. Pastor, igrejas pintadas de preto. Pastores, igrejas que têm portas banhadas no ouro. O que você pensa a respeito disso? Meu irmão, o que eu digo e vou passar para vocês é que não interessa a cor que a igreja é pintada. Não interessa se os seus bancos são acolchoados ou bancos de madeira. Não interessa se as suas portas são de uma madeira, né, bem simples ou forjada no ouro. Não interessa se a igreja é preta, branca, lilás, creme. O que interessa é se a verdade de Deus é pregada. Se os ministros daquela igreja são pessoas sérias e que pregam a palavra de Deus, compromisso com vidas, é isso que caracteriza uma igreja. Claro que a gente vai ver o modismo acontecendo atualmente no mundo e nas igrejas. Muitas questões que nós vemos hoje acontecendo no âmbito protestante são influências do mundo, o modismo, que nós devemos evitar. Mas o que eu quero mostrar para você é que a verdadeira característica da igreja não é a estrutura física, mas sim aquilo que é pregado na igreja. Pode ter 2 pessoas numa congregação. Se ali prega-se a palavra de Deus de uma forma genuína, ali é a casa do Senhor. E eu não gosto quando eu escuto a pessoa desprezando uma igreja por ela ser pequena. Uma portinha. Meu amigo, se ali prega-se a palavra de Deus, não interessa se ela tem 100, 50, 10, 20, 5 mil pessoas. O que interessa é que a palavra de Deus está sendo pregada. Ali é a casa de Deus. Ali é a casa do Senhor. Então, a igreja é reconhecida pelo compromisso que ela tem com a palavra, não com sua aparência. Muitos pastores pregam o que o povo quer ouvir.
Para esses pastores, a coisa mais importante não é explicar a palavra, mas descobrir o que as pessoas querem ouvir. Então a mensagem de Deus é alterada não pelo Espírito de Deus, mas pelo homem. As exigências do mercado determinam o que o pastor deve pregar. Então, esse é um grande erro que nós vemos. Existe hoje igrejas que você chega e você coloca um papelzinho, uma caixinha na frente da igreja, né? Que tipo de ministração você gostaria de ouvir? Então você bota lá. Eu gostaria de ouvir uma palavra sobre amor, sobre fé, sobre esperança. Então, não é mais Deus que está falando, não é mais o Espírito de Deus que toca no coração do ministro do Senhor para pregar. É a igreja que agora decide o que ela quer ouvir. Tudo isso, irmãos, vai contra a essência de Deus. Os profetas de Deus no Antigo Testamento, eles diziam, e isso você vai encontrar dezenas e dezenas, centenas de vezes, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, precisamos entender que quem decide o que vai ser falado, ministrado, não é o homem, mas o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, pastores, eles olham a respeito da exigência, né, do mercado, o que o mercado determina. Essa igreja está crescendo porque prega sobre prosperidade, porque prega sobre saúde, cura. Essa prega sobre, né, agora os pastores coaches. Eu vou entrar para essa prática, porque vai dar certo. Isso é um grande equívoco. Isso é um grande erro. Então, a igreja de Deus, ela precisa entender que a Bíblia, ela é totalmente eficaz. Não precisa da ajuda do ser humano, não precisa da minha ajuda. Ela é eficaz para restaurar, ela é eficaz para edificação e salvação do ser humano. Quando não entendemos isso, buscamos meios de ajudar a Deus e acabamos ferindo a santa palavra com doutrinas carnais e humanas. Então é necessário a gente entender isso. Amém? Então, pastor, qual é o segredo para o crescimento de uma igreja saudável? Então, o crescimento da igreja, um crescimento saudável, ele vem através da pregação, da essência de Deus, da pregação da palavra de Deus. Essa é a real função dos ministros de Deus na terra, pregar a palavra de Deus. Então, na história bíblica, na história da igreja, toda vez que essa palavra foi pregada, explicada, direcionado pelo Espírito de Deus, com um espírito de intrepidez e ousadia, houve um grande avivamento. Houve um grande avivamento. Houve milagres, houve um avivamento onde pessoas desanimadas foram avivadas pelo Espírito, houve batismo do Espírito Santo, porque a palavra era pregada, a palavra era ministrada. Então, como pastor, como ministro do Evangelho, e quando eu digo ministro do Evangelho, eu não estou me colocando num grau superior ao seu. Pelo contrário, quando o apóstolo Paulo fala que ele era ministro do Evangelho, a tradução da palavra ministro quer dizer escravo, servo. Você lembra, né, naqueles filmes medievais, aqueles escravos que ficavam no porão, remando, sem saber o destino, para onde ir, quando chegar? Vocês lembram, já viram isso em algum filme? O navio, o porão, embaixo tinha os remos, e ali ficavam escravos remando. Então, Paulo descreve ministro do Evangelho essa classe de servos, aquele que rema sem parar debaixo da ordem de um capitão, sem saber aonde vai chegar. Então, como ministro do Evangelho, nós temos que pregar a palavra. Paulo falou para Timóteo, na segunda carta de Timóteo 4:2, só acompanha comigo aqui no multimídia. Segunda carta de Timóteo 4:2, que pregue a palavra.
esteja preparado a tempo, a fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Então, como ministro do Evangelho, devemos pregar a palavra. O real significado da palavra ministro é aquele que rema, sem olhar para onde vai, debaixo da ordem de um capitão. Esse colarinho clerical que nós usamos aqui, a Igreja Nova Vida adota esse colarinho, e por diversas vezes eu já fui fazer sepultamento, e quando eu vou fazer sepultamento, a camisa de baixo é preta, e as pessoas passam, bênção, padre. Aí eu, Deus te abençoe, minha filha. Mas o que esse colarinho clerical significa? Ele significa que eu sou um servo, que o ministro é um servo. Isso significa aquelas argolas que o escravo carregava no pescoço, né? E ele é branco por causa da pureza do Evangelho, da pureza da palavra que eu tenho que pregar, que eu tenho que ministrar, a responsabilidade que eu tenho. Então, Deus usa instrumentos, irmãos, para pregar a sua palavra. No Antigo Testamento, Deus usou profetas. E o que eles faziam? Pregava a palavra. Assim diz o Senhor. No Antigo Testamento, Deus usou sacerdotes que ensinavam a lei. Deus usou sábios, mestres, para instruir o povo. Hoje, Deus usa os pastores. E nós, como os pastores, devemos pregar a palavra. A igreja deve acolher e viver a palavra. Viver e acolher a palavra. Então, é isso que temos que entender nessa manhã de domingo, aonde nós celebramos o dia da Bíblia. A eficácia da palavra, ela é plena, poderosa e não precisa da minha ajuda para nada. Grandes avivamentos surgiram quando a palavra era pregada na sua verdade. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando João Batista pregava, eu preguei sobre João Batista, quarta-feira aqui na igreja. Quando ele pregava a palavra. Assim veio a palavra do Senhor ao profeta João Batista. Assim veio a palavra do Senhor. Ele pregava a palavra. Multidões iam ao deserto para serem batizados. A palavra de Deus é totalmente eficaz, meu irmão. Totalmente eficaz. Ela não precisa da nossa ajuda. E todas as vezes que nós pregamos essa palavra, explicamos essa palavra, na unção do Espírito de Deus, coisas grandiosas acontecem. Exemplo de João Batista. O exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo, né? Na época ali de Paulo, da igreja primitiva, existia o templo e existiam as sinagogas. O templo era um local de adoração, de sacrifício. As sinagogas eram um local onde a palavra era ensinada. E o apóstolo Paulo usava uma estratégia. Ele ia nas sinagogas e ali pregava a palavra, pregava a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo, o evangelho de Cristo, e ali tinha um avivamento, ali abria uma igreja, pessoas salvas, pessoas eram libertas. Isso vai acontecer centenas de vezes na vida de Paulo, aonde ele ia na sinagoga, aonde a palavra de Deus era pregada, e lá ele apresenta Cristo, o evangelho. Então, os avivamentos da igreja primitiva, né, aconteceu porque Deus honra a sua palavra. E quando a palavra de Deus é exposta de uma forma fiel, sobre a unção do Espírito Santo, ela produz resultados incríveis. Resultados incríveis. Ela cria, ela nutre um servo, uma serva, um cristão que não vai se abalar com o mundo, não vai se abalar com as notícias negativas, não vai se abalar com as crises. Precisamos nos alimentar mais dessa palavra. Amém? Em Isaías 55:11, diz o seguinte. Você quer abrir para a gente ler? Abre aí, fazendo um favor. Isaías 55:11.
a eficácia da palavra de Deus. Amém, irmãos? Profeta Isaías 55:11 diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu designei. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu designei. Eficácia da palavra de Deus. Eficácia da palavra de Deus. João Calvino, que foi um dos nossos pais na igreja primitiva, ele fala o seguinte: Calvino enfatizou o fato de a primeira e a principal marca da igreja é a pregação fiel da palavra. Diz ele: aonde vemos a palavra de Deus pregada e ouvida com pureza, existe ali, sem dúvida, uma igreja de Deus. Sem dúvida, uma igreja de Deus. Então, em suma, irmãos, a história da igreja cristã mostra que sempre que a palavra de Deus foi pregada e explicada fielmente sobre o poder e a unção do Espírito Santo, resultados abundantes surgiram. Mas por que surgiu esses resultados? Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Vou ler aqui, você só anota, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Irmãos, o homem consegue criar tecnologias, coisas que aos olhos, humanos seriam impossíveis de ser concretizado, e estão sendo realizadas hoje. Tecnologias, sondas para conhecer o universo, mas o ser humano nunca vai conseguir um meio de mudar o caráter, de mudar a vida de um ser humano. Quem faz isso? A palavra de Deus. Ela pega um malfeitor e transforma ele num servo ungido, um pregador da palavra. Ele pega um homicida e transforma no servo do Senhor. Ela transforma porque ela é poderosa. A palavra de Deus é soberana. Diz aqui em Marcos 13:31, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso aqui, jamais passarão. Jamais passarão. É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus ela é soberana, mas ela é o nosso manual de vida. Deve ser o nosso manual de vida. Na carta de 2 Timóteo 3:16-17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ela é o meu manual de vida. Talvez eu não consiga vivê-la na essência, mas tenho que tentar viver o que está escrito aqui. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. E ela é luz nos dias de trevas. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmãos, a palavra de Deus é eficaz. Ela não precisa do jeitinho humano, ela não precisa da minha ajuda. Ela sozinha produz resultados grandiosos, inesperados. Essa é a santa palavra
de Deus. Muitas pessoas no mundo, irmãos, queriam ter um livro desse para ler. Eu devo ter umas 6, 7 Bíblias em casa. Muitas pessoas gostariam de ter um exemplar como esse, mas não podem, porque o governo daquele país está na mão de um tirano que persegue a igreja, que mata, que impede que essa palavra seja ministrada, que controla a palavra de Deus. Aqui nós temos liberdade de pregar a palavra. Estão tentando tirar essa liberdade nossa, mas não vão conseguir porque ela é eficaz. Aqui nós temos a liberdade de chegar em casa, abrir a Bíblia e ler. Temos a liberdade de carregar ela na mão, vir para a igreja, embaixo do braço, levar ela no ônibus, levar ela na hora que você for fazer o lanche no McDonald's, abre lá a palavra e fica lendo. Temos a liberdade de pregar, de ouvir, de ensinar a palavra. Quantas pessoas no mundo gostariam de ter esse privilégio que nós temos? Mas o que o cidadão faz com essa grande dádiva que temos em nossas mãos? Joga num canto qualquer da sua casa, se resume a tocar nela no dia de culto, isso quando ainda traz. Irmão, se você precisa de transformação, se você precisa de mudança, se você precisa de transformação na tua vida, o segredo está aqui. É isso aqui que é o segredo. É isso aqui que vai te conduzir a vitórias. É isso aqui que vai prosperar o ministério. Pregação da palavra de Deus. Para encerrar, amém? Irmãos, muitas pessoas no mundo gostariam de ter o privilégio que temos hoje em nossas mãos. Muitas pessoas gostariam de poder ter a liberdade de ler a palavra de Deus e viver segundo os preceitos dele. Nós temos esse grande privilégio, mas infelizmente acabamos trocando a santa palavra de Deus pelos prazeres do mundo. Ela está esquecida, ela sofre alterações na mão de líderes mau caráter, que manipula a palavra para satisfazer os seus próprios interesses. Algumas estão empoeiradas, quando na verdade ela deveria ser a maior arma do cristão contra as astutas ciladas do inimigo. Que nessa manhã de domingo, o dia que celebramos